Amigos do Pokémon TCG, bem-vindos novamente ao podcast Top Deck Cast, onde comentamos sobre Pokémon TCG. Hoje nós vamos falar sobre o tema juiz no Pokémon TCG. Comigo tá aqui Michael. E Michael, se você fosse um juiz, qual seria uma carta que você gostaria de puxar num Top Deck? Olha, a carta eu não sei, mas eu ia pegar todo mundo pra embaralhar a mão e comprar 4 cada um, hein? Eu acho que eu sei qual é essa carta que você tá falando, hein? Bem direto. Estamos aqui também com a Marcela. Marcela, qual seria o seu Top Deck? Boa noite, pessoal. Meu top deck seria a Xera pra ver se tá todo mundo atento, né, nas regras e botar por baixo do deck e não embaralhar a mão no deck. Olha só, na malícia, hein? Oh. Estamos aqui também com o Daniel, que é juiz e também faz parte, também é organizer não praticante. Daniel, qual seria o seu top deck? Opa, boa noite. Meu top deck hoje, cartão vermelho. Não sei se está todo mundo familiarizado, XY. O oponente embaralha a mão, compra 4 cartas. Olha só. Bom pra dar um disrupt, ainda mais sendo um item. Gostei da carta temática ainda. E com a gente também, por último, mas não menos importante, Diogo, Pokétrainer, juiz e organizer. Diogo, qual seria o seu top deck? Boa noite, pessoal. Cara, o top deck que eu vou colocar aqui, ele já até veio na primeira edição, mas tive uma competição recentemente que ela foi essencial. O tempo já acabou, turno 0, turno 1, é meu último turno. Aquele boyzinho pra finalizar e pegar 3 prêmios. Grande carta. Olha, dá uma dor de cabeça, salva muitos jogos e às vezes a gente tá atrás dessa carta e ela não vem. Mas sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, o tema do programa hoje é sobre o papel do juiz no Pokémon TCG. E eu já vou começar perguntando pra você, Diogo. O que foi que te motivou a participar, né, do programa de Professor, virar juiz? E queria também que você falasse como é que foi esse processo, né? Então, cara, a primeira coisa, já tô nisso já tem um tempinho já, né? Até pelo Pokétrainer. E o que me animou primeiro foi meu filho querer se interessar por Pokémon. E aí, quando ele quis se interessar por Pokémon, eu comecei a ver como é que eram as competições, como é que eram as comunidades. Relembrei um pouco da minha infância. Comecei a jogar Pokémon já tem muitos anos, depois parei, voltei quase uma década. E aí, vendo como é que era a comunidade, eu vi como que eu consigo contribuir nessa comunidade porque eu quero um ambiente tranquilo pro meu filho. E aí, eu fui pesquisar, conheci o programa de professores, até conversando com outros lojistas do que funcionava. Me inscrevi, virei juiz, virei organizer. Meu filho parou de jogar Pokémon, mas ficou comigo aquela sensação de, eu preciso deixar uma comunidade legal para, se meu filho quiser voltar, ele ter um ambiente legal para ele poder jogar, trocar carta e fazer tudo o que ele quiser. E também, de antemão, me apaixonei por isso daqui, porque eu conheci pessoas ótimas, maravilhosas, e tô aqui firme e forte e vamos pra frente. Apitando regional, apitando, quem sabe, o Mundial, e é isso. Opa, muito bom. Realmente, a parte da comunidade no Pokémon TCG é uma parte muito forte. Na maior parte das vezes é uma comunidade muito receptiva, que se abraça, se ajuda, e a gente conhece pessoas maravilhosas, realmente. E pra você, Daniel, como foi esse processo? Cara, então, o que motivou virar professor, cara, vou te falar que foi até uma figura icônica, Alexander. Ele me introduziu ao que é o Pokémon. Ele me ensinou tudo, desde a regra mais básica, assim, porque quando tive meu primeiro contato eu era muito novo, não fazia ideia de como jogava, imaginava como jogava Pokémon. Então fui aprender mais quando mais velho mesmo. Ele, um judge assim, excelentíssimo, sempre me ensinou tudo muito bem, sempre me passou as regras de uma forma, totalmente didática. Cara, eu aprendi muito com ele. Então, assim, eu vi nele uma motivação muito grande, cara. Eu gostava tanto do jogo e eu pensei, eu gostaria de passar essa introdução que eu tive, sabe? Essa experiência. Foi uma coisa muito gostosa, cara. Então, assim, pra mim, eu acho isso algo mágico. Conversei com ele me passou o procedimento, porque é importante primeiro você ter a familiaridade com o jogo pra você começar a aplicar. Então, ele foi, assim, meu motivo primordial foi ele. Aí acabou que, cara, eu acabei pegando esse carinho, porque eu gosto muito de ensinar um player novo, gosto muito de ver uma pessoa nova chegando, assim, na comunidade, se divertindo, porque, cara, o Pokémon é hobby, então você tem que ir lá pra se divertir. Se você não estiver se divertindo, alguma coisa tá errada, cara. Então eu acho que essa participação do juiz é muito importante pro player se sentir à vontade no ambiente. Ah, com certeza. E, Marcela, você recém-iniciada, né, no programa de Professor, qual foi a sua motivação e como é que foi esse processo, né, já que você fez recentemente? Pode explicar pro pessoal como é que é. Assim, eu já entrei na nova versão do programa, né?
Eu já entrei na nova prova que tem, então eu sou oficialmente professor Pokémon, mas eu ainda não posso apitar. Eu não sou juiz, então eu não tenho a experiência que a galera tá falando também. Não entrei há muito tempo, mas eu gostaria só de adicionar um pouquinho ao que o Daniel falou, porque eu acho que o Daniel falou basicamente o que eu falaria. Eu me tornei professor, porque quando eu vi o programa, ele é exatamente a minha mentalidade que eu tenho com o Pokémon TCG. Eu queria devolver à comunidade do Pokémon TCG tudo que ela me deu. Eu comecei a jogar esse ano, né, no iniciozinho do ano, em janeiro, no regional do Rio de Janeiro de Pokémon, e foi uma comunidade que me acolheu muito, que me fez muito bem. É um hobby que tá me fazendo muito bem, e chegou a um ponto que eu acho que, pra mim, o maior que eu tenho é poder devolver pra comunidade tudo que ela tá me dando, e acho que foi o passo que eu tomei pra me tornar professor Pokémon. E também, eu acho muito importante, muita coisa, assim, que eu senti que faltou, que eu só fui entender depois, e eu quero ser essa pessoa na comunidade, sabe? Que pra quem não sabe, eu tive 2 problemas de saúde, tanto no regional do Rio de Janeiro, quanto no regional de Belo Horizonte, que necessitava de acessibilidade, e eu não tive auxílio dos professores, do juiz, logo de cara. Eu tive que buscar, principalmente no Rio de Janeiro, que eu não tinha conhecimento nenhum sobre, foi minha primeira experiência, eu não tive esse auxílio, e eu não quero ser essa pessoa, eu quero poder ver uma pessoa que precisa de ajuda, eu quero ajudar ela, seja ensinar Pokémon, seja ter ela mais acessibilidade na comunidade Pokémon, e é essa a minha motivação. Apitar faz parte. O principal que eu quero é poder devolver à comunidade o que ela me deu. Caraca, muito boa motivação. Eu queria perguntar pra vocês, vocês já participaram de algum evento assim grande, tipo um regional, ou LAIC, ou até mundial? Algum de vocês? Eu já Como juízes, tive então. regional em 2020. Regional da onde? Desculpa, Diogo, não entendi. São Paulo. Ah, São Paulo. E tu, Daniel? Março. Então, evento grande regional ou Inter, não. Já cheguei a apitar em Cup Challenge, que foram os eventos maiores sim. que eu já participei. Regional até então fui como jogador, já tive o Diogo como um dos juízes, por sinal participando. Mas é uma experiência que com certeza eu quero vivenciar. Tô apitando pra conseguir pegar essa primeira experiência, eu quero sentir na pele como que é esses 2 dias, primeiro de regional, né? Apitar, dar o suporte e presenciar as mesas, né? Ver como que é essa experiência totalmente. Não, com certeza. O evento em si, para o juiz, deve ser completamente diferente do evento para o jogador. Eu queria ouvir, Diogo, como é que é para o juiz participar de um evento assim como um regional? Olha, primeiro que eu acho que é uma experiência que todo mundo que quer apitar tem que passar, porque você vê literalmente como é que é do outro lado, porque bem ou mal a parte de jogador a gente já consegue saber na nossa liga, jogando Cup, jogando Challenge, a gente sabe que quando pega um evento maior, o nível de competição é maior, né, é mais forte, mas ainda é a parte de jogo. Quando você tá, seja um juiz ou staff, né, que são os 2 caminhos que você tá num evento desse como regional, você começa a ver que tá todo mundo ali querendo fazer um bom evento. Sempre vão ter aquelas pessoas que são muito novas ou que podem estar num dia mais ou menos, que é comum do ser humano, né? Podem não saber todas as informações para poder prestar um auxílio. Quando, por exemplo, a Marcela me trouxe, aconteceu no Rio de Janeiro, em BH, eu senti na mesma hora, que eu falei, caraca, como é que isso não teve? Quando eu apitei, eu vi isso. Então, às vezes, é a pessoa certa no lugar certo, para poder prestar o acolhimento necessário para quem tá lá. Que qualquer pessoa pode passar por uma ajuda e precisa ter alguém para poder acolher. Mas quando eu apitei, como que é a experiência? A gente tem 2 dias de jogo, quando é regional, 3 dias de jogo, quando é um Inter, né? Mas o grupo de staff e judge, eles têm um dia a mais, que é o dia de preparação. Nesse dia de preparação, como é que funciona? São levantadas aquelas dúvidas básicas, né? Que é, se acontecer isso, qual é a decisão que já posso logo de cara tomar? Para poder evitar aquele retrabalho de, deixa eu perguntar pro meu líder, deixa eu perguntar pro meu capitão. Então tem essa parte de deixar todo mundo na mesma página, referente à aplicação de regras. É feito perguntas, se todo mundo conhece o livro de regras. Quem não conhece o livro de regras totalmente, eles são separados para poder fazer um apanhado de tudo. E quando começa o evento, todos nós somos divididos em zonas. Então, por exemplo, eu fico em um time, nesse time ele vai ter um capitão. Esse capitão, ele presta contas a um líder, né? Aí esse líder tem vários capitães, cada capitão tem seu time. Esse líder, geralmente, ele é um assistente de um head judge e tem o próprio head judge. Então, quando é determinado a zona que vai ficar acompanhando o juiz, no caso tal como floor judge, fica ali passando entre 3 corredores, por exemplo, para justamente a gente prestar socorro, prestar qualquer auxílio naquele perímetro e cada um não ficar deixando nenhuma área desguarnecida. E fica sempre 3 pessoas passando pelo mesmo corredor.
jogador. E quando uma pessoa nos chama, a gente é sempre orientado a escutar, entender, depois que a gente entender tudo que a pessoa está falando, colocar a nossa decisão e depois que coloca a nossa decisão, a gente levar para quem é acima de nós para poder chancelar a nossa tomada de decisão. Quando é warning, não precisa levar até uma camada superior. Se for algo acima de warning, aí a gente precisa estar alinhado com quem está acima para poder aplicar a regra. E uma coisa que é muito importante, todo juiz ele é orientado também após ele dizer qual é a decisão dele, se o jogador ele quer apelar, se ele concorda com aquela decisão. O jogador que estiver escutando, se não concordar com uma decisão de um floor judge, apele. Aquele juiz ele pode ter se equivocado por alguma razão, ou ele pode realmente ter aplicado a regra, mas por alguma dúvida você prefere chamar uma outra pessoa. E se houver necessidade, sempre vai até o head judge para poder tomar a última decisão, porque o head judge é a última palavra. Então aquilo que o head judge determinar é aquilo que vai acontecer naquele torneio. E sempre lembre-se, caso algum juiz aplique alguma sanção, peça aquele tempo extra, porque aquele tempo extra é direito do jogo para poder conseguir ter todo o tempo de partida finalizado conforme manda a regra. Essa era a minha pergunta. Entendi. Tipo, se quando fosse a chancela, os jogadores ficavam na mesa esperando quando é que ia vir a decisão, se tinha tempo extra, etc, mas você já respondeu. Tem. Sempre tem que ter. Tem alguns jogadores que às vezes esquecem, tem alguns que por acaso não pedem esse tempo extra também, mas quando um juiz ele fala com um jogador, ele tem que anotar na filipeta mais tantos minutos, né? Ficou, sei lá, 1 minuto e 40 segundos. 2 minutos, né? Tem que ser anotado e aí cabe ao jogador também lembrar, não, eu tenho esse tempo extra aqui, então eu tenho mais X minutos de jogo quando o tempo acabar. Você tocou em 2 pontos que foram dúvidas minhas do último regional de BH. O regional de BH eu participei como jogador, foi meu segundo regional, participei do de Rio de Janeiro e agora do BH. E aí, uma das questões que você falou foi sobre a decisão que o juiz toma. Ele tem que, como juiz, ele é acionado. Você falou que o passo a passo seria ele tomar a decisão, informar a decisão aos jogadores, em seguida chancelar essa decisão com o capitão, no caso, né? É isso? Se for acima de um warning, se for só o warning, pode terminar ali mesmo. Entendi. Porque o que aconteceu, aí eu vou dar a experiência que aconteceu comigo. Eu tive algumas experiências que teve o acionamento de juiz e eu vi acontecendo pelo menos comigo, foi que o juiz vinha, ouvia o questionamento ou a situação. Inclusive, eu quero até perguntar se vocês são obrigados a ter um segundo idioma, porque muitas vezes teve alguma dificuldade no entendimento porque os jogadores eram de outros países, né? Falavam espanhol ou não falavam inglês, e aí tinha uma dificuldade. Mas o juiz vinha, ouvia a minha situação e depois se afastava e ia falar, eu não via com quem, eu não sei se era com o capitão agora que você tá falando, eu imagino que seja com ele, e aí ele trazia uma decisão. E aí parecia muito pra mim que a decisão não vinha dele, vinha do capitão. Ele tava ali mais pra receber a situação e transmitir pra quem decide. Nesse caso, então, o protocolo ele só teve uma leve alteração, né? Ele não dá a decisão na hora, mas é chancelada pelo capitão. Então, se ele foi levar ao capitão, ou era alguma decisão de um DPC ou GL, ou ele tava na dúvida. Porque pode acontecer do juiz estar na dúvida. Quando um juiz ele se afasta, ele comunica que tá se afastando, aí ele determina o que vai comunicar aos jogadores, mas quando ele faz, ou é pra ele pedir um ok de uma decisão acima de um warning, ou pra tirar uma dúvida. Porque às vezes eu vou usar a minha própria experiência no regional. O meu Day One foram muitos DQs. Muitos. DPC. Pô, DQ, caramba, né? Foi punk. Fiquei assustado agora. Todo mundo. Não, DPC, perdão. Porta. Dormiu bem naquele dia, Diogo? DPCs. E aí, o que acontece? Como a minha cabeça já tava fritando pra várias tomadas de decisões que literalmente eram DPC, teve uma hora que na minha cabeça ficou assim, peraí, mas eu acho que isso aqui eu posso desescalonar pra warning. E eu fiquei na dúvida. Eu fui até o capitão, aí no caso o capitão ele tava já prestando auxílio pra um outro pessoa do time, eu fui até o líder, aí o líder falou, poxa, mas isso aqui não pode virar warning? Eu falei, eu concordo contigo, eu tava na dúvida, porque até falei, tudo que eu tô pegando agora tá sendo DPC, que eu já tava no automático já. E aí quando eu retornei, foi o warning. Esse tempo de intervalo entre escutar o jogador, levar até o líder, retornar com a decisão, jogadores concordarem e seguir o tempo de jogo, tudo isso é tempo extra. Entendi. E aí, minha segunda dúvida esse tempo extra já é esperado automaticamente quando você aciona um juiz e tem uma decisão assim, ou ele é obrigado a te informar? Porque a minha pergunta, porque foi uma das situações que aconteceu comigo, tivemos que acionar o juiz no final, quase no finalzinho do tempo, teve uma demora e a decisão saiu a 30 segundos de acabar o tempo. E agora com essa mudança de regra, que não tem mais os 3 turnos, é um turno para cada um e acabou. E aí na minha situação, por desconhecimento mesmo, não sabia que haveria automaticamente um tempo extra, achei que não teria muito o que fazer. E isso, obviamente, sugestionou, né? Me condicionou a fazer algumas jogadas. E aí quando eu passei o turno achando que o meu oponente só teria
mais um turno, o juiz me avisou que teria mais 4 minutos. Ele é obrigado a informar ou eu já teria que saber que vai ter um tempo extra? Então, por conhecimento da regra, tanto o juiz quanto o jogador, eles têm que ter esse conhecimento. Então, toda vez que você for acionar, você está fazendo uma pausa na partida. Então, aquele tempo de jogo, ele ficou paralisado até que o juiz termine a intervenção que ele foi, seja para tirar uma dúvida ou para aplicar algum gameplay erro. Então, se teve esse tempo parado, por exemplo, esses 4 minutos, no caso, sim, ele tem que dar. Agora, ele pode também, na correria, esquecer de informar, mas o próprio jogador também tem que ter esse conhecimento. Então, por exemplo, seria um warning pra você ou um warning pra ele. Ele porque não falou e você porque não se lembrou. Se for usar a regra na ponta do lápis. Tem esse tempo extra toda vez que você chama o juiz. E isso vale pra qualquer evento Premier. No challenge. Entendi. Um regional. O que pode às vezes ter se você esquecer de anotar, sempre lembrar, juiz, esse tempo ficou parado. Ele mesmo vai falar assim, não, tem um tempo, e ele vai anotar pra você olhar e ver. Não, eu tenho esse mais 4 que tá aqui, então quando você olhar o relógio e ver que acabou os 50 minutos, vai começar a contar o tempo extra, ali eu tenho mais 4, depois desse mais 4 vai ser turno 0, turno 1, dentro de 10 minutos. Entendi. Então fica aí, conhecimento aí, pra quem não sabe. Acionou o juiz, automaticamente o tempo pausado, você pode esperar um tempo extra que você vai ter pra completar o seu round. Assim, o seu round, o seu game. Por exemplo, se ficar acionando o juiz toda hora, por algo em que o próprio juiz começa a ver, você tá chamando toda hora, o motivo que tá chamando não tem uma finalidade, tá pra tentar ganhar tempo, o jogador ele vai ganhar um warning, podendo ser escalado e se repetir. Entendi. E a questão do idioma. Eu vi os juízes com dificuldade de idioma. Eu ia entrar nessa pode falar, questão. Daniel, eu falei muito. Sem problema. Então, a gente tem o rank, né, dos professores. Agora a gente vai, né, subindo esse rank. Dependendo do rank que você quer alcançar como professor, na sua jornada, aí você vai se profissionalizando melhor, né, nessa atuação. Você é, sim, obrigado você ter línguas. Não necessariamente, assim, obrigatórias uma língua... O inglês, né, hoje em dia é mais bem vista, pra você conseguir até entrar em diversas situações. Mas tem muito judge que tem, então, os níveis mais básicos, mas que podem sim fazer apitar um regional, que eles não têm 2 línguas. Então, o que acontece? Até uma situação que você conversou falou de você. Às vezes você vai dar sorte, né, de ter um juiz que tem a mesma língua que você, entende bem, mas o seu player, seu oponente, ele já já tem uma dificuldade de comunicação. Nessas situações, eu, pelo menos também, pela minha experiência, o próprio judge tenta entrar em contato com outro, mas nem sempre todos os judges que vão estar ao redor vão conseguir te auxiliar. Então, sim, às vezes tem esse tipo de... Você vai tentar se comunicar com alguém, mesmo tendo outra língua. Vocês vão ter que chegar quase num consenso e o judge vai estar para auxiliar. Alguns casos eu já vi que foram extremamente rápidos. Chamei o judge, ele já entendeu que eu era brasileiro e já foi atrás de alguém que falava um português fluente, isso em situações de inter, né? E aí foi extremamente tranquilo, mas sim, tem casos que isso vai levar um pouco mais de tempo. Mas ao mesmo tempo, é que nem a gente falou, agora você sente como jogador que você sempre tem direito ao tempo que foi usado para solucionar, você não vai acabar se prejudicando por isso. Você vai ter o seu tempo ali para poder conversar com os próprios judges e depois conseguir manter o ritmo de jogo normal. E aproveitando, Daniel, queria só falar para todo mundo que o Daniel foi o meu primeiro DPC que eu tomei na vida. E por que eu estou falando isso? Para dar a introdução para o próximo assunto. O juiz, ele tá ali para manter o estado de jogo. E vocês têm que agir, muitas vezes, dando um warning. Às vezes, você vai escalonando isso para um DPC ou até uma desqualificação. E aí, muitos jogadores, não foi o meu caso, gente, não reagem muito bem com as punições. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês conseguem perceber essa situação, né? Como é que esse feeling de vocês, na hora de dar a punição, como é que vocês lidam com isso, né? Porque vocês estão ali, estão cumprindo seu papel, mas eu imagino que vocês não querem dar um DQ, não querem dar uma punição. Não, com certeza não. Cara, o juiz, ele tá ali só pra ajudar, cara. Ele é, assim, o seu fiel escudeiro ali pra partida. É o trabalho dele manter todo o evento, né, o mais correto possível, dentro das normas. A gente quer uma experiência boa pra todo tipo de jogador. Então, isso em questão de experiência, né, com você apitando, você tendo essa familiaridade com o jogo, você vai começar a perceber quais são os jogadores que, até por conta de lojas, né, quando
você normalmente apita como juiz, você tenta se vincular a uma loja. Você começa a ver jogadores que frequentam ali bastante, então você já tem um conhecimento em cima maior desses jogadores, mas sempre tem a possibilidade de chegar jogadores novos, como o Challenge, Cup, acabam atraindo player de tudo que é canto, então você acaba tendo essa primeira experiência com outros jogadores também. Eu, como juiz, eu consigo ver, né, nitidamente quando o jogador ele já tem um papel já mais iniciante ou quando ele já é, cara, cascudo no jogo, sabe? Eu acho que até com a sua situação mesmo, se eu me lembro bem, foi uma situação que eu vi você pelas primeiras vezes na loja. Eu nunca tinha visto você antes. Foi certamente estava ali nos seus primeiros meses de jogo. Então, a questão da decisão, a gente nunca tá pra prejudicar ninguém. Existem as penalidades, né, pra tentar manter o estado do jogo de uma forma equilibrada. Então, a gente sempre analisa toda a situação. A gente sempre vai escutar o jogador, o que aconteceu, o que a gente pode fazer pra tentar, às vezes, descalonar aquela situação também. Às vezes, o próprio jogador não sabe tão bem se explicar. Então, assim, o judge, ele tem que ter essa percepção, cara. Ele precisa analisar a situação. O papel dele é muito importante de investigar aquela situação, sabe? Você dar uma penalidade pra alguém, às vezes pode atrapalhar muito naquele dia do jogador, sabe? E o juiz também, cara, ele é humano. Ele também pode acabar se equivocando numa decisão. Já teve situações que eu mesmo já dei uma penalidade, fiz uma situação que, a princípio, tudo dentro dos conformes. Mas você, no final do dia, você pensa duas vezes, sabe? Aquela mesa ali, 2 jogadores iniciantes, tem necessidade de aplicar algo assim? Às vezes você consegue descalonar aquela situação. A gente acaba pegando isso muito por experiência. Então, até pra tentar deixar o jogador, a gente não quer expulsar o jogador, a gente quer manter ele no hobby. Não, com certeza. Eu acho que... Eu comentei disso no início do assunto, mas pra mim foi importante ter aquele DPC, porque eu aprendi. Não, na hora você fica chateado, pensa, caramba, mas tomei um DPC só pra contextualizar, eu derrubei o meu deck no chão, tava usando um pano como playmat, aí eu arrastei o cotovelo nesse pano, puxou o deck tava na ponta, caiu no chão, e aí, né, no dia eu fiquei pensando, caramba, pô, só porque eu derrubei o deck, era só embaralhar de novo e tal, mas isso me ajudou a crescer como jogador. Óbvio que na hora você fica meio chateado, porque você toma uma desvantagem absurda no jogo, mas eu acho que é importante, assim. E só pra te falar, foi super tranquilo, você foi super profissional, foi tipo, não teve nada demais. Eu só gosto de lembrar essa situação porque foi meu primeiro DPC, e o primeiro DPC a gente nunca esquece. Não, sempre bom ter essa experiência mesmo. Diogo, como é que você lida com essa questão de dar a punição pro jogador? Você já teve algum caso assim que o jogador reagiu mal? Como é que você vê essa situação? Então, de jogador reagir mal, não me recordo de ter tido. Eu já tive, foi, por exemplo, eu ter aplicado punição que eu não gostaria, mas é a regra. Aconteceu tal infração, então eu precisava explicar a situação e o jogador entendia. Porque, pelo menos, como que eu aplico a punição? Depois que eu escuto tudo que os 2 jogadores falam, que é uma coisa muito importante, quando o juiz chega e às vezes o jogador chama, pode estar tendo naquele momento um conflito entre os jogadores. Então o juiz precisa chegar e falar assim, calma, primeiro eu vou escutar o jogador A, depois eu vou escutar o jogador B, e aí vamos começar a entender o que aconteceu antes de aplicar a regra. E aí, por exemplo, numa dessas eu já cheguei a perceber misplays, algo que um jogador provavelmente novo esbarrou numa carta e virou do deck, esbarrou num prêmio, caiu no chão e viu, que são coisas que é um DPC padrão e não tem muito o que correr. E quando acontece, eu sempre falava, olha, no manual de regras, você cometeu um erro de gravidade. Aí a gente fala minor, major, e pela regra, a gameplay erro adequada é um DPC, é um warning. E aí explica o porquê. E aí depois pergunta, de acordo, tudo bem? E os jogadores, eu falando de uma forma assim, branda, eu nunca vi ninguém chegar e se sentir mal, né? Só fazer, pô, caramba, dei mole, né? E aí teve uma situação, por exemplo, no Nerf de São Paulo, não vou comentar os envolvidos, só comentar o que aconteceu, e acabou que eu tive que aplicar um DQ que eu nem esperava que seria. Eu fui chamado para uma mesa, né, em que os 2 jogadores, eles me chamaram. E foi DQ mesmo? DQ? Tipo, DQ. Pra pessoa ser expulsa do evento. Expulsa do evento. Isso beleza. Day one, o famoso win-win. Acho que é assim que fala, né? Isso. Quando tá a última partida ali que vai decidir se você vai pro Day 2 ou não, né? Exato. Nas situações
situações. Esse, no caso do Day One, deve ser essa. Foi no Day One, é o famoso win-win. E aí o que aconteceu? Ou você ganha e passa pro Day 2, ou já era, né? Não tem muito o que acontecer. E aí eu fui chamado pra uma mesa em que disseram que o jogador tava querendo decidir no dado. Esse daí se enquadra na regra de tá querendo fazer cheating, de tá querendo combinar resultado. Combinar resultado, ele é passivo da punição máxima, de fato. É DQ, contra tudo aquilo que prega a comunidade de Pokémon, e entendo que até todos os outros card games em si. Isso é trapaça, não é aceito em lugar nenhum. E aí, quando tava se escutando os jogadores, né, a versão de um, a versão do outro, acabou que não passou de um mal entendido. E aí um outro ponto importante é, toda vez que há uma possibilidade de ser aplicada DQ, tem que ir até o Head Judge. Nenhum juiz, nenhum assistente, eles têm autonomia para poder aplicar um DQ. DQ de fato tem que ir até a última instância. DQ não é algo que pode ser brando. DQ é de fato a última punição, porque ela não tem como voltar. Você literalmente expulsa a pessoa daquele evento. E aí, quando aconteceu isso, o Red conversou com os jogadores, e é protocolar a gente conversar com as testemunhas. Então, eu coloquei minha opinião, né, eu coloquei meus fatos do que eu escutei, assim como eu também tive que chamar meu líder também foi comentar o que aconteceu. E numa dessas, da mesa ao lado, na mesa do lado, de fato teve uma trapaça de combinação de resultado, e já tinham até, no caso, rolado esse dado, e estavam jogando só pra poder passar o tempo. E aí teve DQ nessa mesa. Então, tipo, a mesa que eu fui chamado não aconteceu nada, só tomaram um warning devido à confusão que aconteceu, continuaram jogando, mas na mesa do lado teve DQ, porque de fato teve essa combinação de resultado. Pô, Diogo, uma dúvida que eu fiquei é que, tipo, basicamente Cup, né, que eu acho que é a coisa que eu mais vejo acontecer, é o ID. O ID configura a combinação de resultado? Sim. Entendi. Então, tipo, poderia dar meio que algum problema ali e tudo mais, e, tipo, dar algum BO. É por isso que o pessoal faz tudo ali no segredinho e tudo mais, e fica por isso mesmo. ID é combinação de resultado, entendeu? Entendi. O que pode acontecer por exemplo, assim, eu concedo. Se a pessoa concede, ok. Nós, como juiz, a gente não tem que fazer assim, não, volta lá e joga. Não, a pessoa concedeu. Agora, do nada, o jogo tá lá, 10 minutos de jogo rolando. Deu empate aqui. Ué, tem mais 40 minutos. Joguem. Olha, eu posso estar me enganando também. Cara, eu acho que, na verdade, o ID, ele, tipo, configura como intentional draw. Então, assim, você estaria de acordo. Se não me engano, qual o problema de jogar o dado? A aleatoriedade, né? Você tá trazendo um fator aleatório pra poder ver quem vai passar. Isso não é legal. Isso já... Esse é o problema, né, de jogar o dado. Acredito que o ID, você não tem problema porque os dois jogadores estão de acordo. Você, tanto quando você concede, quanto você resolve empatar com seu oponente, se os dois estão de acordo, você pode dar esse resultado. Já vi situações que o próprio player, ele mesmo decidiu optar por perder e falou, não, cara, olha, pra mim, agora eu tô cansado. Às vezes tem um dia difícil, então às vezes a pessoa já tá esgotada e fala, não, vou te dar a vitória porque eu quero que você continue jogando e tudo mais. Você pode passar. Acredito que o intentional draw é a mesma situação. Até então a gente vê isso acontecendo muito que nem o Mike falou, em Cup. Então, nesse caso, eu acho que não gera nenhum tipo de punição. É que esse intentional draw, eu não vi ele na regra atualizada. Entendi. Aí, pô, como o intentional draw ele acaba entrando numa combinação... Eu entendo que ele poderia entrar numa dessa de combinação de resultado. Mas isso é porque eu não encontrei no documento. Mas é algo que, por exemplo, podem ter algumas linhas que não podem estar tão claras. E a gente sempre tenta trazer isso para alguns juízes que já tá há mais tempo do que nós apitando e já viu diversas coisas. Agora, por exemplo, no intentional draw, como o próprio Daniel falou, ele de fato, os dois concordaram com aquilo, beleza, mas realmente precisaria fazer um double check na documentação, porque nesse novo eu não identifiquei esse ponto. Mas aí no caso, vamos partir do pressuposto que o intentional draw, ele é aceito pelas regras do Pokémon TCG, que nem o Daniel falou. No caso, se algum jogador quiser admitir a derrota pro outro ganhar, pro outro passar pro dia 2, isso então também seria permitido? Sim, porque concedeu, ele desistiu. Isso. Entendi. Cara, eu vou até trazer aqui um fato curioso. Na minha primeira experiência em torneio como jogador, eu tava lá na jornada pro Day 2, faltava, se não me engano, 3 jogos, e, cara, eu acabei perdendo minha terceira partida, que não dava mais pra continuar jogando. E na minha penúltima partida, eu enfrentei um oponente que ele tava com uma quantidade de derrota a menos do que eu, mas ele tinha um empate. Então, pra ele, era super válido ele conseguir entrar pro Day 2. Eu não. Cara, quando ele conversou comigo a respeito da situação, porque eu confesso que eu, iniciante, não tinha nem reparado dentro da rodada como que tava o placar de cada jogador. Cara, na hora que ele trouxe essa conversa, olha, amigo,
comigo, sinceramente, eu não vou te atrapalhar, até porque se fosse comigo eu gostaria muito que esse tipo de situação também acontecesse. Então eu vou te dar a vitória. Vou só pedir pra gente jogar aqui de camarada mesmo. Vamos bater um for fun aqui, uma partida. Mas, cara, a vitória é sua. Não vou te atrapalhar. Eu quero, na verdade, que você passe pro Day 2. Tô torcendo pra ti e é isso. E foi tranquilo, cara. Foi uma situação que, quando chegou a papeleta, a gente conversou, bateu papo. Foi uma troca de conversa legal. Os dois saíram satisfeitos, sabe? Entendi. Marcelo, se você fosse juíza nesse caso aí, o que você fazia? Tá tudo bem? De quê? Cara, eu acredito muito no acordo, sabe? Eu acho que muita coisa pode ser resolvida na conversa. Sei que não é exatamente a conduta, mas eu acho que não seria DQ, não. Pelo menos pra mim, né? Por enquanto eu não sou juiz, eu tô só dando opinião por alto. Eu tava dando uma olhada aqui no livro de regras e eu não consegui achar nenhum item a parada do ID, né? Sobre o ID. Mas o que eu vi é que se você ficar insistindo do ID... Tipo assim, vamos dar ID. O cara fala, não quero. Vamos dar ID. Isso é passível de punição. Isso com certeza, porque não tem porquê, tipo, acho que o ditado geral é quando um não quer, dois não brigam, sabe? O ID é um acordo, ele não é uma imposição. É ver o que é melhor pros dois, sabe? Tipo, não seria muito legal combinar resultado, mas às vezes você só tá cansado e os dois têm chance de ir, só vai, sabe? Porque a gente sabe, principalmente em questão de regional, internacional, a gente joga desde cedo de manhã até sabe lá que horas, partidas longas, e às vezes você tem que saber a hora, às vezes, de parar, sabe? Conceder ou dar um ID. Talvez seja a hora de parar, sabe? Eu acho que, pelo menos eu, como juiz, a não ser que tenha passado no que o Diogo falou, né? Que tem um dia antes. Se tiver uma brifada, uma coisa de regra, eu iria interferir. Mas não tendo, eu acho que não tem que interferir se foi decisão dos dois players. Tem que ser decisão dos dois players. Entendi. E eu queria saber de vocês, dentre essas decisões, né? Qual foi a mais difícil que vocês já tiveram que tomar, assim, num torneio? Difícil no sentido, pode ser de complexa, porque a situação foi complexa, sei lá, caiu um meteoro, se tiver que decidir, ou difícil no sentido de vocês não queriam dar aquela punição, porque vocês viam o impacto que aquela punição teria que dar, que traria pro jogo, mas vocês não tinham outra opção. Diogo? No regional, eu não cheguei a passar por isso. Até porque também eu só participei de um regional, então aquele foi o primeiro. Então ali pra mim era algo novo a nível de complexidade e pressão. Mas ali não teve nada que eu falei, caraca, não gostaria de ter dado. Agora, apitando Challenge Cup várias vezes. Já cheguei, por exemplo, um jogador novo, que até no caso jogava liguinha, né? Com uma certa constância. E cometeu uma misplay de nervosismo. Por exemplo, vou dar o básico que aconteceu durante meses. Que sério embralhou a mão no deck. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É triste, não gostaria. Conheço a habilidade do jogador, é bom pra caramba. Mas assim, cara, você sabe, né? Aí fala, não tem como voltar. Eu falei assim, mas eu lembro minhas cartas. Eu falei assim, não dá. Não tem como chegar e você, pra um outro jogador, as cartas que você vai falar são exatamente as cartas que estavam. Porque eu vou ter que olhar pro teu adversário e você tem certeza que era essas cartas. Ele vai falar, não, acabou. Não tem pra onde correr. E aí, só a explicação técnica, por que nesse caso é DQ? Só pro pessoal poder entender melhor. Não, aí no caso foi GL. GL, isso. Foi GL. Aí no caso, como é que funciona o livro de regras? Quando você comete uma misplay, ela é o warning, é a mais básica. Um caution, às vezes, ele é até aplicado referente à área do jogo, não tá legal, ou por acaso até um outro tema que eu acredito que em breve a gente pode até comentar sobre slow play, você pode receber um caution, que é só tipo o básico do básico. Agora, o que difere de um warning pros demais? O warning foi uma misplay, por exemplo, você declarou um ataque sem ter energia e só foi isso, ou você esqueceu de fazer a compra do teu turno e aí chamaram o juiz, isso é o warning. Agora, por exemplo, você não consegue voltar nada do jogo, é um game loss. Se você teve acesso a uma informação que não deveria, mas dá pra retornar ao seu estado inicial de jogo, é um double prize card. Então, nesse caso, que será? Você pega as cartas da sua mão, embaralha, oferece pro seu oponente cortar, isso é muito importante, tá? Por que a gente tem que oferecer a oportunidade ao oponente ele cortar suas cartas? Para poder garantir que não há nenhum tipo de trapaça, para garantir a aleatoriedade máxima. Então você oferece seu oponente para cortar aquelas cartas da tua mão, você coloca debaixo do deck e compra as cartas de acordo com o teu número de prêmios. Se você pega as cartas da tua mão e embaralhou seu deck, não tem mais como voltar ao estado inicial de jogo. Se não tem mais como voltar, é game loss. E aí foi muito triste ter aplicado por uma pessoa que até era experiente, mas estava se acostumando com a que será.
Eu acho muito interessante isso que a gente tá conversando. Às vezes é difícil tomar uma decisão dessas quando você conhece o player ou quando talvez seja um amigo, sabe? Mas a gente tem uma função, tanto pelo estado de jogo como pela comunidade. E ali a gente é um representante dessa comunidade. Então, por mais difícil que seja, né? Somos humanos e dos dois lados, né? A gente é passivo de errar como juiz ou passivo de errar como player. É uma decisão muito difícil, mas tem que ser tomada. A gente tá ali pra zelar pelo estado de jogo, né? Pela comunidade. Porque, às vezes, aplicar uma punição, por mais que seja uma frase muito difícil de se falar, ou algo assim, caraca, aplicaram a punição, a gente tem que zelar pela parada, sabe? É a nossa função. E, às vezes, é muito difícil, assim, tipo, é uma experiência que eu já tive em outra função, de, às vezes, ter que, né, fazer isso com uma pessoa que eu gosto muito, ou um amigo, né, em outra situação, mas a gente tem uma função, a gente tem que zelar por ela e zelar pelo jogo. Com certeza. Daniel, você quer contar alguma história? Cara, então, a questão de uma decisão muito difícil de tomar um torneio, eu acho que na minha experiência, foi o DPC. Porque a gente acaba vendo que tem situações irreversíveis que acabam gerando game loss, que foi o caso do Diogo, mas essas situações de um erro maior que a gente acaba dando DPC, às vezes até porque a gente joga também, a gente sabe que aquela situação, cara, vai acabar gerando numa vitória pra alguém, a derrota pro outro. É sempre muito triste ver isso, né? Às vezes a pessoa, que a gente falou, não pode lidar muito bem com a situação, mas é o que a Marcela disse também, a gente acaba tendo um dever, a gente tem que ser imparcial nas situações, então independente de conhecer ou não a pessoa, a gente sempre tem que estar aplicando ali a regra. E o DPC, assim, eu acho que é o que mais tira aquele momento no coração pra poder dar uma respirada, porque é instantâneo. O jogador sabe que tá vindo, muitos sabem que esses que jogam o Challenge Cup, eles sabem como é que funciona. Na liguinha é sempre muito tranquilo, né? A gente normalmente não se aplica essas regras a ferro e fogo. E, cara, assim, sempre dá aquele aperto no coração, mas é o estado do jogo, a gente tem que manter essa situação, né? Eu imagino que é muito complicado, mas é o papel de vocês, né? Vocês estão ali justamente para, como a Marcela falou, manter o estado do jogo. Agora eu queria fazer uma rodada, assim, sobre algumas situações que geralmente acontecem no Pokémon TCG. E aí eu vou perguntar para vocês sobre o ponto de vista de vocês, ou como vocês têm a percepção dessas situações. A primeira é sobre slow play. A gente tem conversado bastante nos grupos, a gente tem visto até em streaming que acontece o slow play. Muitas vezes ele acaba despercebido pelos juízes até que alguém faça o acionamento. Eu vou dar o exemplo de alguns regionais, a gente assiste os primeiros 2, 3 minutos é a pessoa fazendo um deck check. Isso gasta 3 minutos e aí depois você leva 2 minutos fazendo seu turno, já são 5 minutos. E aí, como é que vocês têm essa percepção do slow play atualmente no Pokémon TCG? Cara, então, o slow play, pô, isso é sempre muito polêmico, né, cara? Porque você, como juiz, você já tem que ter esse olho afiado pra isso. Tem muitos jogadores que a gente vê, né, o pace of play do jogador. Cara, tem jogadores que você já percebe que são iniciantes, então você tem normalmente um acompanhamento ali nas mesas, então você consegue verificar desde o início da rodada até o final dela pra ver como é que o jogador joga, né? Você consegue verificar ali, pô, esse jogador, ele normalmente leva um pouquinho mais de tempo pra procurar, mas ele tá fazendo isso em todas as buscas, então assim, parece ser realmente que ele tem uma dificuldade na hora de tomar uma decisão. E quando o jogador, muitas das vezes ele faz buscas extremamente rápidas e depois de um tempo você verifica que, pô, numa decisão que era tão simples, sabe? Ele tá levando um tempo arrastado. Então você tem que ficar de olho nessas situações. Cara, você tem que estar muito afiado nisso, tem que fazer acompanhamento. Os jogadores, tem gente que você já vai ver constantemente, tanto nas ligas quanto até mesmo em torneios maiores. O pessoal que tá ali jogando pro Day 2, já tá no Day 2, você consegue ver, cara, esse pessoal, ele mantém um nível elevado, sabe? Eles já tem uma familiaridade que você vê que eles jogam automaticamente, cara. Eles têm umas decisões assim, até porque quando você vai pra um torneio, você vai escolher um deck, você tem que estar muito afiado com ele. Então você já consegue ter a percepção melhor do slow play nessas situações. Agora, isso em questão de jogadores iniciantes, eu acho sempre muito legal você chamar eles pra conversarem depois da rodada, sabe? Dá um toque, chama ele em off mesmo e fala, cara, então você tá levando muito tempo pra tomar essas decisões. A busca, isso pode ficar mal visto. Tenta jogar um pouquinho mais rápido, tenta fazer uma tomada um pouquinho mais rápida, porque isso pode influenciar nas próximas partidas, sabe? E aí a pessoa já leva esse feedback, assim, pros próximos torneios também. Quanto mais rápido a pessoa conseguir jogar, entre aspas, é melhor, né? Porque você vai ter menos chances pra dar alguma confusão entre os jogadores. Com certeza. Diogo,
que você tem a adicionar sobre o slow play no Pokémon TCG? Então, o slow play, ele é uma área cinzenta. Ele é algo que ele existe, não tem como negar. Ele já foi tema de, acho que todo evento sempre tem a galera que diz que o jogador A, o jogador B estava cometendo slow play. Acaba sendo fácil identificar slow play quando tem muitos artefatos tecnológicos e muitas pessoas acompanhando ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o artigo que está no stream, tem várias pessoas olhando, analisando e contando segundo a segundo. Aí é fácil, né? Só que pra gente que tá no dia a dia ali, floor judge, acompanhar se tá tendo slow play ou não é algo que é muito fácil. A gente consegue quando, tá vendo que a pessoa tá demorando, 5 minutos no seu search, já olhou a play de descarte umas 3 vezes e não fez nada, a do oponente, e aí a gente consegue na mesma hora já saber, isso aí é slow play, eu posso intervir e aplicar uma sanção a esse jogador porque ele precisa tomar uma decisão. E aí, por exemplo, um jogador que ele tá, como por exemplo o Daniel falou, começando, e a gente vê que ele tá devagar para qualquer decisão, a melhor coisa é isso que ele falou mesmo. Depois ali, orientar, dar um toque como é que aquele jogador consegue fazer as coisas com mais rapidez, porque, cara, cada um, de fato, tem o seu tempo. E até devido a ter essa questão de ter o seu tempo, nesse novo rulebook, aí para quem não conhece, existe lá na próprio site da Pokémon o livro de regras. E esse livro de regras, ele tá dividido entre as condutas, né, do jogador e das penalidades. E no livro das penalidades tem lá o tempo certinho para cada ação do jogo, para até saber se hoje você tá cometendo slow play, mesmo que sem querer. E se você perceber que, poxa, eu tô levando, 2 minutos numa ação que são, 15 segundos, é bom praticar, é bom treinar, porque pode ser que em algum momento esse tempo que você tá levando seja até superior ao que você acha que é, e sim, acaba sendo slow play, dependendo do evento que ele tá participando, e isso pode prejudicar para poder conseguir avançar em qualquer competição. Mais uma dúvida. No livro de regras, esses tempos eles estão como sugestão, ou eles são taxativos? Sugestão. Então, acaba continuando muito subjetivo essa questão do slow play, né? Porque se é uma sugestão, não é bem o tempo que o jogador tem que seguir. Vocês veem alguma modificação nas regras que possa ter um impacto positivo no sentido de reduzir o slow play dos jogadores? Então, essa parte de slow play, eu gosto de fazer uma comparação igual ao juiz de qualquer outro esporte. Pegar, por exemplo, um juiz de futebol. A gente vê que esses esportes que são mais famosos, a tecnologia tem avançado cada vez mais para dar suporte a ele. Num jogo de card game, acaba que também tem que seguir esse mesmo ponto, porque é muito difícil você conseguir acompanhar exatamente o que está tendo de slow play. Por isso que vocês veem até a partida de stream, dois judges ali, né, olhando o que tá acontecendo ali. Só que eu acho que é muito difícil você ter 2 judges que estão literalmente olhando o que tá acontecendo na mesa, ao mesmo tempo começando a cronometrar o tempo que tá acontecendo ali, aquele jogador ele tá pegando, o que ele deixou de pegar, para poder conseguir pegar todas essas infrações. E aí acaba até que daquilo que o livro de boa conduta ele prega é que os 2 jogadores eles são responsáveis pelo seu jogo. Então, por exemplo, se um jogador acha que o outro tá cometendo slow play, ele deve chamar um juiz. Ele não tem que esperar que um juiz chegue lá e intervenha. O juiz ele pode intervir, mas ele não tem que esperar que o juiz intervenha se ele acha que tá tendo slow play. Por isso que logo no início, quando perguntou sobre minha opinião sobre isso, eu já falei, é uma área cinzenta. Porque não tem o certo ou errado, o sim ou não. Porque acaba que o que vai definir se aquele jogador tá fazendo slow play, acaba que vai ser o histórico dele em outras competições, se ele tá cometendo muitas ações sem tomar uma ação, né, como o exemplo que eu dei de pegar pré-descarte, um tempo muito elevado de search no deck. Então acaba que de slow play não existe uma regra escrita aqui. Pro cara fazer tal coisa, ele tem até X minutos, passou disso, é punição. Isso não existe. Acaba que realmente é interpretação da regra e interpretação do que está acontecendo naquele momento de jogo. Exatamente, né? Porque senão Guardian não seria o deck mais jogado, imagina. 5 minutos cada turno. Realmente, o deck da Guardian é um deck que tem muita busca no deck, né? Principalmente nos primeiros turnos, e são turnos bem compridos. É mais um acordo ali entre as pessoas, né? Você realmente tá, fazendo uma parada de slow play de verdade pra, me prejudicar, né? Você tá ganhando e você tá indo mais lento porque eu tenho menos tempo agora pra ganhar de você. É uma área muito difícil de ser, julgada, né? Pelo que o relato que eles estão falando, né? Essa área muito cinza ali, será que ele realmente tá fazendo slow play? Ou ele tá num checkmate aqui, ele precisa sair dessa posição e tá, realmente difícil. Ou ele prazou alguma coisa que ele precisava muito, ele agora precisa pensar no plano C e D. Então é muito difícil pré-julgar ali a pessoa. É o que a gente tá falando, nós somos pessoas, né? Passíveis de erro, a gente tem as instruções, a gente tem as diretrizes da comunidade, mas a gente tem que analisar como um todo também, sabe? É o que o Diogo falou, a gente tem que saber mais ou menos ali como é cada player,
ideia, observar como tá sendo a ação. Se ele tá realmente fazendo várias ações ou se ele está enrolando pra fazer as ações. Já é questão de análise. É até muito cansativo você ter que ficar olhando muito pra isso e prestar atenção em cada detalhezinho no jogo, sabe? E eu acho que realmente a questão do slow play é extremamente delicada, porque pode ser interpretativa e vai ser interpretativa. Eu já vi na internet algumas sugestões para tentar reduzir o slow play. Uma delas é a questão dos prêmios serem disponíveis, você descobrir quais são os prêmios logo depois que você separa e depois é embaralhado e disposto de cabeça para baixo, que aí você não precisa ficar aquele tempo fazendo deck check. Uma outra sugestão é que o tempo fosse controlado como se fosse no xadrez, né? Que aí cada jogador tem um tempo que ele vai gastando conforme for a vez dele. Vocês acham que alguma dessas regras pode vir em algum momento pro Pokémon TCG? Vocês acham válidas? Em questão dessas regras que você mencionou, na situação, tipo, eu vou ver tanto os prêmios meus quanto do meu oponente? Não, você veria só os seus. Então, é porque algo mais difícil de se aplicar, né? Eu acho. Levaria mais tempo. Agora, eu confesso que eu já pensei muito, na verdade, já utilizei muito em treino, de você controlar o seu tempo. Diversas vezes, quando eu vou fazer um treino, assim, com um pessoal, a gente tem cada um o seu tempo, a gente aperta o botão ali, faz a nossa jogada, toda vez fazendo esse controle, pra ver quanto tempo a gente tá levando com os decks, as buscas. Eu acho isso, cara, muito válido. Eu gostaria muito de ver isso. Nem que seja sendo testado, sabe? No xadrez mesmo, como é. Cada um ter o seu tempo ali. E isso é algo que, pô, eu mesmo vejo muito no Pokémon Live. Até me surpreendo porque eu vejo que o meu tempo tá menor do que o do meu oponente, sendo que às vezes eu tenho a impressão que eu tô gastando menos tempo. Mas na verdade, olhando ele com um cronômetro, não tem como você, né, mentir. Então, eu acho que isso é muito bom pra percepção de cada player. Isso até pra você poder desenvolver melhor a sua jogabilidade, cara, eu acho isso um ponto muito válido. Eu gostaria muito de ver, nem que seja testado em challenges, cups, algo mais leve dentro dos eventos mesmo. Eu concordo com o Daniel. Eu ia até usar o live como exemplo. Acho que a forma para poder resolver seria lá. Se não me engano, o live, ele dá 15 minutos para cada jogador. E aí ele administra aquele tempo da maneira dele, faz teu jogo no seu tempo, mas passou aquele tempo, você perdeu. Eu acho que essa poderia ser uma forma de começar a reduzir esse slow play. Show de bola. Agora, num outro assunto, na questão de momentos do Pokémon TCG, nós tivemos no final da Sênior desse ano a situação que aconteceu com o Gabriel Fernandes, em que o oponente foi fazer a sua compra de 2 cartas e a terceira carta estava flipada. Depois foi feito um replay e foi visto que a carta flipou, né? Ela ficou de cabeça para cima durante o embaralhamento que o Gabriel Fernandes estava fazendo no deck do oponente. A decisão do juiz na época, no dia, foi de reembaralhar as cartas que o oponente tinha pego, as duas, comprar novas 2 cartas e nessa nova compra ele acabou comprando a carta que deu o primeiro round para ele. Eu queria saber de vocês, nessa situação, não que a decisão tenha sido errada do juiz na hora, mas vocês concordam, vocês seguiriam a mesma linha? Então, eu vi a partida, né? Tinha uma expectativa grande do Gabriel Fernandes consagrar como a temporada de ouro dele, né? Porque ele foi campeão na temporada passada de todos os Inter. Faltava só o Mundial pra poder fechar e acho que alguém pra fazer igual iria demorar muito. Eu achei que a decisão... a gente não pode chegar e falar se a decisão foi errada, porque a gente não está ali. Quando um juiz ele aplica uma sanção, tem todo um contexto por trás daquilo que aconteceu para ele poder tomar aquela decisão. O que eu posso falar é aquilo que eu consegui ver pelas câmeras, porque eu acho que todos viram que antes da decisão teve muita conversa. Eles devem ter conversado provavelmente com o Head Judge, outros judges, com quem tá na stream também. Não sei, tô aqui sendo hipotético naquilo que teve, mas teve muita conversa entre eles até dar a decisão. Se por acaso eu tivesse apitando, né, e eu visse aquilo, o que eu faria? Pô, se teve a ação do Goldengo, que compra 2 cartas. Comprou 2 cartas, terminou a ação. Após comprar 2 cartas, uma carta estava virada para cima. Iria tentar primeiro investigar se foi algo proposital que veio do embaralhamento de um ou do outro jogador. Se não conseguisse identificar se teve, foi simplesmente um equívoco. Daí tava lá e de repente aquela carta estava, durante o corte, o embaralhamento daquela carta flipou. O jogador que comprou a carta, ele já sabia que aquela carta estava lá porque ele já fez search no deck dele várias vezes. Ele tinha usado a Criptomaníaca. Ele já sabia o que tinha no deck, o que estava parelado. Então aquela informação não foi uma informação nova. Ele já sabia que estava no deck. Ele não sabia que seria aquela carta, mas já sabia que estava no deck. O Gabriel Fernandes foi uma informação nova para ele que iria acabar favorecendo. Caramba, tem uma carta ali naquele deck que se ele usar, acabou. Não tem mais o que fazer. Mas aquela carta não seria a carta que ele ia comprar. Pode até ser que uma das 2 cartas tinha outra cópia. A minha decisão seria, apareceu aqui uma carta que não era pra poder aparecer, não é DPC, no máximo um warning, tá? Como no caso pode ter
do embaralhamento do Gabriel Fernandes iria dar warning pros dois. O Liao iria embaralhar o deck dele. No caso, não iria fornecer nenhum corte pro Gabriel, quem ia ser o próprio juiz. Iria embaralhar, iria deixar ali e continuaria o jogo. Porque a última decisão que foi a compra do Goldengo, que nada tem a ver com aquela carta que ficou flipada. Agora, não tem como dizer se essa decisão seria correta ou não, porque tem todo um contexto por trás para aquela decisão que foi e acarretou no embaralhamento de todas as cartas daquele jogador. Não, com certeza. Meu questionamento é justamente porque eu não sou juiz, não tenho esse conhecimento todo de vocês do livro de regras. E eu lembro que no dia, conversando com o pessoal que joga, né, os amigos, achamos muito polêmica, porque de certa forma favoreceu, do meu ponto de vista, o outro jogador, né? Não, isso é verdade, né? Acabou me custando a partida e eu acho que a gente acabou meio que sentindo porque a gente tava querendo essa vitória, né, pro Brasil. Mas, cara, eu vou te falar do meu ponto. Eu acabei concordando com essa decisão do Judge. Claro, tem situações ali que eu não fiquei sabendo, não verifiquei tudo a fundo, como eles devem ter verificado a situação. Depois de muito pensar, analisar ali pelo que a gente tinha ali como stream, eu acabei, eu acho que foi a decisão que eu teria tomado também. No flip da carta, foi averiguado que foi no embaralhamento do Fernandes. A gente nunca pode, né, achar que inicialmente o jogador tá trapaceando. A gente sempre leva como se fosse acidental. A gente não pode já chegar a apontar pra alguém como, ele tá trapaceando. Então a gente sempre tem que fazer essa análise. Você não acha que imparcial a decisão de você reembaralhar, até porque teve a interação ali tanto do Fernandes quanto do oponente dele. Você dá uma nova, né, ver uma nova compra de carta, jogar novamente, trazer novamente a aleatoriedade pro baralho, por mais que a gente soubesse qual carta, que uma superior não estava ali, né, na compra. Eu acho interessante ele ter dado essa oportunidade de refazer aquele estado do jogo, que era uma situação que ele conseguia trazer de volta. Deu sim, né, a compra do jogo, mas acho que foi uma decisão que eu tomaria. É interessante esse tipo de situação que, reforçando, não tem o certo ou errado, mas que podem levar a análises diferentes. Óbvio que eu tô fazendo essa pergunta para vocês, entre aspas, jogando vocês numa fogueira, porque vocês não estavam lá, vocês não têm todas as informações, mas é interessante ver pontos que são diferentes na análise de cada juiz. Agora, encaminhando para o final da nossa conversa, eu agradeço muito a presença de todos que puderam participar, quem está ouvindo, e eu queria que vocês mandassem uma mensagem para quem joga e para quem quer entrar, né, no programa de Professor, para ser juiz ou organizer. Podemos começar com o Diogo. Então, para você que está querendo ser um organizer, ser um juiz, o primeiro caminho é o Professor Program. Você consegue ter acesso a esse programa entrando no site da Pokémon. Não é mais como era antigamente, que só se você soubesse inglês você conseguia fazer a prova. Agora ele está muito mais acessível a todos. Ele já deixa explícito para você uma escadinha de como você segue cada rank e já deixa aberto para você um leque de opções. Se você quer seguir o caminho de juiz de TCG, juiz de Pokémon GO, juiz de VGC ou ser um organizer. Então, hoje o programa que justamente começou nessa temporada atual tá muito mais fácil para você conseguir esse troço e faça parceria com alguma loja, porque para você poder pegar a experiência, não tem outro meio. Você tem que estar presente nas liguinhas, você tem que estar presente nos eventos Premier, você precisa pegar a experiência. Então, entra no Professor Program, tira o certificado de professor, começa a ver a sua loja local, conversa com quem organiza o evento lá, se você pode ficar aprendendo, né, ser o estagiário, vamos dizer assim, né, absorvendo como é que faz a parte de organizer, a parte de judge, aí você segue, né, o seu caminho. Se por um acaso naquela loja não tem o evento que você gostaria, por exemplo, na loja só tem TCG e você quer ser Pokémon GO, se ofereça para poder organizar esse tipo de eventos, ajude a fomentar a comunidade, porque assim você vai crescer junto e a comunidade vai crescer junto. E aí, com a experiência, começa também a se inscrever nas chamadas para os outros eventos, como por exemplo, o último que teve agora foi em BH, em novembro já vai ter o Laik, então você começa já a crescer no seu nível de experiência e não se assuste, não existe o certo e errado, sempre vai ter pessoas mais experientes para poder te dar suporte, para dizer o melhor caminho. Então, se você quer entrar nesse mundo, se joga, conversa com as pessoas, faz o Professor Program e é isso aí. Muito bom. Daniel? Cara, primeiro, mensagem para o pessoal que joga, se divirtam, sinceramente. Busquem se divertir nesse hobby, cara. Você tá levando um tempo, você vai gastar um tempo para aprender a jogar, vai quebrar um pouco a cabeça para entender as estratégias, mas busca se divertir, porque eu acho que esse é o ponto principal, cara. Você tem que estar ali, independente de estar com a vitória ou derrota, o foco é a diversão. A gente tá aqui com um Pokémon, cara, que é um card game que eu acho que, de todos os card games que a gente tem, é o que consegue trazer essa mensagem mais de família, né? A gente sempre teve esse apego com os Pokémons, crianças desde muito cedo, então eu acho que é um ambiente mais amigável possível. Você vai conseguir trocar ideia com muita gente, busquem sempre
diversão a respeito do jogo. E a respeito do programa de Professor, conversa com o seu judge, sempre vai ter um judge na loja que você joga, possivelmente, e eles sempre são muito solícitos, peça dicas, se você já tiver isso, né, dentro de você, que você gosta de ver essa parte mais didática do jogo, gosta de auxiliar os outros, muitas das vezes você já gosta, você já tem essa carisma, né? Cara, faz um teste, chama ele, conversa, vê como que vai ser essa experiência, né? Se der a oportunidade. Ter judges, cara, é sempre muito importante pra comunidade. É muito bom a gente ter cada vez judges melhores, então, pra poder deixar o ambiente sempre o melhor possível. Então, se for do seu feitio, cara, você vai gostar. Você vai se aventurar nisso, vai pegar regionais, vai pegar Inter. Você vai criar uma paixão pelo jogo de uma forma diferente, mas que vai ser muito bom pra comunidade também. Muito bom. Marcela? Pessoal, eu acho muito importante, eu acho que o Daniel falou, assim, uma mensagem, eu acredito muito, é a minha mensagem principal do Pokémon, é jogue pra se divertir. A gente sabe que cada um vai ter seu próprio sentimento em relação, ganhar é muito bom, mas jogue pra se divertir. E caso vocês queiram ser professor, tem aí o teste, tá um pouco diferente agora. A prova tá um pouquinho mais fácil do que da última vez, eu já fui reprovado uma vez, eu só passei nessa nova. Mas façam isso por vontade, pra vocês darem pra comunidade, assim como eu falei no início da minha motivação. A gente tá precisando de mais judges, eu acredito, pessoas com mais empatia também, pra muitas situações. A gente precisa fortalecer essa comunidade, a gente precisa trazer mais gente pra comunidade, a gente precisa se fortalecer como comunidade. Então eu acho que a gente precisa sim de mais professores, mais gente com vontade de juntar, de crescer e ajudar uns aos outros. Então esse é o meu recado e acima de tudo divirtam-se. Muito bom. Michael? Bom, eu quero adicionar todo mundo, né, que já falou. Joguem pra se divertir e principalmente porque esse podcast só existe porque a gente se encontrou 14 malucos numa praça de um shopping pra jogar cartinha de Pokémon, né? Então você tem que estar ali pra se divertir, pra fazer amizade. Ganhar é maneiro, é divertido quando você ganha a sua primeira liga, você fala, pô, isso aqui, caraca, muito bom. Mas ao mesmo tempo, tipo, não faça frustração a coisa que vai te tirar do hobby, que vai te deixar triste e desmotivado de sair, tipo, pra sua liga local, porque você acha que nunca vai ganhar e sempre vai ser horrível, porque aí você tá tirando a parte mais legal, conhecer gente, trocar experiência, aprender mais sobre os baralhos, que é a parte mais divertida do jogo em si, né? E se divertir jogando. Ganhar faz parte, né? Num jogo competitivo como um todo, você vai sempre perder e tá tudo bem perder, porque, tipo, perdendo você ganha experiência, e com experiência, tipo, você consegue saber o seu limite, aonde você pode chegar e como é que vai ser. Então, se divirtam jogando Pokémon TCG. É isso, né? O que dizem, a verdadeira vitória são os amigos que fazemos pelo caminho. Exatamente. Essa comunidade mudou minha vida e eu quis dar de volta por isso, sabe? Com certeza, jamais imaginaria estar fazendo tantos amigos jogando cartinha numa praça de alimentação. É isso então, pessoal. Papo maravilhoso, super interessante. Agradeço a todos que participaram, a quem tá ouvindo. Joguem Pokémon, fortaleçam sua comunidade, ajudem quem tá começando, fortaleçam suas lojas locais. E é isso. Até o próximo episódio. Hello. Valeu. Valeu!